É o jacaré boiô, é o jacaré boiô, é o jacaré boiô. Alô, pessoal, amigo, companheiros dos clubinhos do Lar Fabiano de Cristo, clubinhos do Jacarepoió, de todas as unidades do Lar Fabiano de Cristo, muito bom dia, muito obrigado pela presença de vocês nesse que é o nosso primeiro programa do Clubinho do Jacarepoió pela Web TV este ano, em 2017. Olá, pessoal, é um prazer enorme estarmos todos juntos aqui. Nesse dia, né, meio conturbado em várias cidades e algumas unidades não estão podendo participar, mas nós já temos um quórum bastante significativo. Vamos bater um papo. Bom, pessoal, o tema do nosso encontro de hoje é comunicar, planejar e democratizar a participação de todos. E esse todos inclui as crianças nos clubinhos e nós, né, adultos, educadores, que realizamos, desenvolvemos junto às crianças essa proposta que já conta com 12 anos. Em junho de 2017, são 12 anos de Clubinho do Jacarepoió. Lembrando que ele foi inaugurado em 2005 na unidade Recanto do Caminho, que existia em Juiz de Fora, Minas Gerais, né? Então, 12 anos, gente, é um marco na nossa existência. E a gente quer compartilhar isso com vocês, né? Agradecer a vocês porque realizam hoje o clubinho, materializam o clubinho nas unidades. E a gente veio aqui para bater um papo com vocês, dividindo algumas impressões acerca das nossas relações, nós, sede, vocês, unidade, né? E também da organização do nosso trabalho no dia a dia, no cotidiano. Então, na verdade, é uma primeira abordagem bem geral e nós queremos dividir isso com vocês. E à medida em que houver a participação de vocês, nós vamos elaborar futuros programas, desenvolvendo, desmembrando as discussões que forem empreendidas, certo? Bom, nós queremos inicialmente compartilhar essas impressões e algumas necessidades nossas. Então vamos falar de forma bem objetiva, né? Nós temos, para quem se recorda, quem não recorda, quem é novo no clubinho, vai lá buscar no nosso conjunto de proposições, no texto base sobre a estrutura do clubinho, 4 eixos fundamentais que dão sustentação ao nosso projeto. O eixo educacional, o eixo ecológico ambiental, é o segundo, o eixo cultural e, por fim, o eixo comunicacional. E hoje eu quero falar brevemente sobre esse eixo comunicacional, né? Porque isso envolve não só as questões ligadas às novas tecnologias, às mídias de modo geral, né, que fazem parte cada vez mais da nossa vida, mas envolve a qualidade da comunicação que a gente estabelece, né, na relação direta, né, não somente virtual, mas na relação direta com o outro. Isso aí junto às crianças, nas unidades, nos clubinhos, e também na nossa relação sede, unidade, unidade, sede. A gente entende que essa relação deve ser uma via de mão dupla e não é uma peculiaridade nossa, só aqui no Lar Fabiano. A gente sabe que na questão das relações humanas, a comunicação é sempre um ponto muito delicado, né? E uma necessidade recorrente da gente buscar refletir a respeito e criar mecanismos, dispositivos que favoreçam, que facilitem a nossa comunicação. É disso que eu quero falar um pouquinho inicialmente com vocês. Esse ano, a gente criou o grupo do Clubinho do Jacarepoió. Então eu comuniquei com as unidades que haveria esse grupo e ele seria voltado para a supervisora, orientadora técnica pedagógica, possivelmente também a assistente social, caso tivesse uma vinculação mais direta, e os educadores sociais. Mas quais? Esses que estão mais diretamente vinculados ao clubinho. Então, o propósito foi justamente a gente congregar as pessoas que estão diretamente vinculadas ao clubinho num único grupo, para que a gente pudesse compartilhar de maneira mais objetiva, sem tanta intermediação nossa, né, da RLI,
do Jacarepoió, ou seja, da sede, para que vocês pudessem conversar mais diretamente e a gente participar disso, né? Então, em fevereiro nós convidamos algumas pessoas, depois reiteramos o convite, perguntando se não havia outras pessoas que as supervisoras ou as orientadoras pedagógicas gostariam de indicar, e nós fomos incluindo pessoas. Hoje, contamos com cerca de 48 pessoas, 48 participantes, que é um número bastante expressivo. Temos na faixa específica das crianças de clubinho de 6 a 12 anos, se não me engano, são 18 unidades que ainda fazem esse atendimento diretamente, né? Então, de lá para cá, nós criamos alguns dispositivos, por exemplo, a carta do mês, que desde fevereiro nós começamos a enviar, com um tema geral, que de alguma forma é motivo de reflexão nossa, de debate nosso, que a gente gostaria de compartilhar com vocês, e assim nós o fizemos, né? E com a proposição de que essa carta ela pudesse ser lida, discutida, debatida e, quem sabe, gerar algum desdobramento, além da reflexão, né, algum tipo de outro desdobramento. O fato é que, assim, apesar de nós termos cerca de 50 participantes, de verdade, nós temos um nível de acesso muito pequeno. Em geral, são as mesmas pessoas, as mesmas supervisoras ou os mesmos educadores que comunicam conosco. Não houve, para minha surpresa, e aí eu falo assim, muito de coração aberto, muito francamente mesmo, eu tinha uma expectativa de que houvesse mais interação, ainda que nós compreendamos e nós conversamos a respeito disso, sabendo do momento atual do lar, né, de tantas mudanças, sabendo que o dia a dia na unidade tem muitas atribuições, muitas missões, nós compreendemos isso de verdade, porque já estivemos em unidade, né, visitamos unidade, já trabalhamos em unidade. A gente sabe disso, não é simples. Mas se nós considerarmos esse intervalo, esse período de cerca de 4 meses da existência do clubinho, nós temos educadores e supervisores que nunca acessaram o grupo, nunca manifestaram de alguma forma alguma impressão, e isso nos causa uma certa preocupação. Primeira coisa que a gente sempre procura fazer assim, para onde nós ainda não olhamos, o que nós ainda não conseguimos com sensibilidade enxergar que seja necessidade das unidades e que a gente precisa olhar. Sem sombra de dúvida, a gente procura estabelecer uma relação bastante empática. Por outro lado, nós vemos, como eu já afirmei, que geralmente são as mesmas pessoas e poucas que manifestam, acusam o recebimento, seja dando um joinha lá, né, legal, ou acusando por escrito. Tanto que eu recentemente enviei um e-mail perguntando se as mensagens chegavam para todos vocês, se alguém não recebia as mensagens, e houve aí algumas pessoas que não, chega recorrentemente. Então, se chega a mensagem, nós ficamos aqui pensando, né? Será que o que nós enviamos atende a necessidade das pessoas? Porque muitas vezes nós deduzimos, ou por sensibilidade, por experiência, né, ou na tentativa de ensaio e erro. Será que isso aqui vai ser legal? Compartilhamos links com vídeos, reportagens, a carta do mês que traz sempre uma proposição e algum nível de provocação para reflexão. E esperamos também que o grupo possa funcionar, que esse é o propósito, né? Efetivamente para esmiuçar as proposições que o texto base enviado em abril de 2016 para todos vocês, falando da estrutura do clubinho, para que essas proposições possam ser aprimoradas, refletidas, discutidas, debatidas. Então, o grupo tem essa finalidade. Ainda que a gente compreenda que nem sempre dá para entrar semanalmente, há questões, às vezes, de sinal de internet também interferindo, mas nós gostaríamos, de verdade, de dividir isso com vocês, para que vocês refletissem e vissem em que medida nós podemos rever essa relação, porque o grupo ele tem essa proposta. E o projeto ele só vai avançar se houver interação maior entre nós. Reitero, não desconsideramos os desafios
as dificuldades, né, de uma rotina de uma unidade no dia a dia. Mas nós sabemos que sempre há algum momento, como esse, por exemplo, que nós sabemos que tem vários companheiros aí nos assistindo nessa primeira transmissão. Então, se a gente consegue se dedicar, em algum momento, parar para assistir, né, também há que se pensar que ver os e-mails, trocar ideias, compartilhar alguma experiência exitosa, né, de sucesso ou dificultosa. Olha, estou tendo dificuldade de compreender isso, nós não conseguimos fazer o clubinho ainda assumir determinado formato. Isso é importante. Nós sempre referenciamos alguns clubinhos que já estão um pouco mais amadurecidos nesse processo dentro da nossa proposta, para que vocês procurem trocar impressões, trocar ideias. Porque não é somente conosco aqui na sede, é entre vocês também. A gente tem uma ideia básica, que a gente busca ser a grande balizadora, porque não dá para a gente ter diferentes propostas de um mesmo clubinho. Ele é um clubinho único que ganha nuances, características próprias de acordo com as unidades. Mas é a mesma proposta básica. Existe um projeto pedagógico que baliza isso tudo e é o que a gente procura zelar, né, e compor com vocês, porque nós contamos com vocês. Muito. Recentemente, reiterei também que nós estamos disponíveis para trocarmos ideias via Skype, que agiliza mais do que o e-mail. Então, por exemplo, tem uma dúvida, tem uma necessidade, quer compartilhar algo, né, de forma mais pessoal, Ângelo, nós queremos marcar um horário, um dia para trocar ideias no Skype. Então, como é que a gente pode agendar isso, agilizar isso? É uma forma muito útil, né? É um recurso da tecnologia que dentro desse eixo comunicacional a gente deve, agilizar o processo. Senão a gente tem as tecnologias, mas a postura diante delas, né, se ela não for modificada, a gente pouco avança no nosso propósito. E assim, a gente sabe que o clubinho é muito potente. A proposta do clubinho ela é muito potente. E a gente tem que lutar, todos nós, vocês, nós, para que essa potência se manifeste. E ela só vai se manifestar na medida em que a gente vença essas dificuldades, por exemplo, porque, como dizia o Chacrinha, de vez ou outra, eu gosto de usar essa frase dele, né? Quem não se comunica se trumbica. E a experiência mostra isso no dia a dia de todos nós, né? E se a gente não aprimorar essa característica, né, ou essa nossa comunicação, de alguma forma isso pode se refletir no próprio clubinho, junto às crianças. Né? Eu gostaria que vocês pensassem a respeito disso, né? E vissem de que maneira talvez possa ser reordenada essa relação na unidade, no cotidiano, para que haja uma dedicação, algum tempo para trocar informações, não apenas conosco, né, dando-nos retornos sobre as coisas que a gente envia para vocês, fazendo críticas, sugestões e mesmo trocas de experiências entre os clubinhos, que esse é o grande ponto. Desde o início do clubinho, há 12 anos atrás, quando nós formulamos a proposta, junto com supervisoras, orientadoras pedagógicas e educadoras sociais aqui no Rio de Janeiro, aquela época, né, Cristina, havia 8 unidades aqui no Rio de Janeiro. Nós trouxemos unidades de Minas, eu acho que eram 8. Eu não participava do projeto. Mas assim, ao todo, reunimos 8, inclusive a Casa de Recanto do Caminho. Sim. E um dos propósitos, a gente firmou bastante, gente, a parceria entre as unidades tem que se dar. Até propomos que uma fosse anjo da outra, usamos essa dinâmica, né, para trocar impressões. Caminhando junto a gente é mais forte, né, a gente vai com mais segurança. Então, peço encarecidamente a vocês, reflitam sobre isso. Compartilhem, troquem, né, busquem a gente, que o nosso papel aqui é apoiá-los, para que vocês possam realizar da melhor maneira possível, né? E a gente sabe que tem unidades que nos surpreendem, que diante da ideia básica, elas vão adiante. Mas tem muitas unidades que jamais comunicam com a gente. E isso é preocupante, isso é sério, isso não deveria acontecer, tá? Eu queria aproveitar um pouquinho só para falar que tem várias unidades que estão com dificuldade de receber som e imagem. Entendemos isso, a questão dos links está hoje meio complicada,
mas o programa está sendo gravado e será reprisado e também disponibilizado no YouTube, tá certo? Ok? Bom, ainda sobre a questão do grupo, eu mandei um e-mail logo no início, depois eu reforcei e eu vou reforçar mais uma vez. É imprescindível que todo participante do grupo coloque lá a sua foto de rosto visível, né? Eu não os conheço a todos, então torna mais pessoal a nossa relação. Alguns eu tive a oportunidade de conhecer, mas foi uma vez, numa alguma viagem, e sinceramente às vezes a gente não recorda tão somente pelo nome. Além disso, sempre que houver a comunicação do e-mail, é necessário que coloque o seu nome, né, a unidade da qual você faz parte, né, o clubinho do qual você faz parte, e a sua função. Isso nos ajuda a dar a resposta ou a referenciá-los quando a gente comunicar, né, ou compartilhar alguma ideia que às vezes surge da casa com os demais clubinhos, né, com os demais companheiros, certo? Da mesma forma, trabalhos, eu gostaria de aproveitar. Às vezes, nos chegam aqui alguns trabalhos, algumas coisas que foram feitas nas unidades, mas sem nenhuma referenciação. Assim, a gente sabe que veio da unidade tal, mas eu vejo, por exemplo, um livro com ideias, assim, com fotografias, ou com dobraduras, ou com seja lá o que for, bem bacana. Eu deduzo, mais ou menos, né? Nós deduzimos o que foi feito, mas eu não posso adivinhar. Então, é importante que venha com alguma cartinha de apresentação, indicando qual era o propósito, né? Resultado de que aquele trabalho, qual foi o percurso, para que a gente possa, né, apreciar devidamente e a gente possa, com mais facilidade, né, inclusive, compartilhar, se for necessário, com outras pessoas, outros grupos, né, ou outros companheiros dos próprios clubinhos. Então, isso é importante. Identificação, né, e a formulação dos objetivos, dos propósitos, que percurso foi aquele. Tá? Lembrando que esse material que nos chega vai também alimentar o banco de ideias pedagógicas que já está sendo alimentado e brevemente será disponibilizado para todos. Então, para nós dá uma angústia muito grande e uma curiosidade maior em saber o que foi que fizeram, por que o resultado final foi esse. E esse resultado era o esperado? O que acrescentou às crianças? É um trabalho feito pelas crianças? Qual foi a inquietação que vocês jogaram nas crianças que resultou no trabalho que chega? E isso, na verdade, é quando chega. Né? Não tem chegado tantas coisas para a gente. Tá? E essa ideia, né, Cristina, de chegar, não entendam como uma cobrança nossa de que vocês têm que, não se trata disso. Mas é que a gente aprecia de verdade o que vem das unidades. E a gente tem todo o interesse em conhecer algumas realizações, porque é uma forma, sem dúvida, da gente atestar um pouco o que está sendo feito e como está sendo feito. E aí nós podemos redimensionar as próprias ideias que às vezes nós temos, né? Perceber que tem avanços e que a gente pode e deve, né, conduzir, orientar, apoiar, para que vocês continuem realizando mais e melhor a cada dia. Quando a gente falou do tema, né, comunicar, planejar e democratizar a participação de todos, vejam como esse eixo comunicacional ele tem uma importância fundamental nesse processo de planejamento e de democratização. Se a gente tem informações, a gente tem mais chance de colaborar com vocês de alguma forma para que vocês possam melhor realizar. E quando a gente melhor realiza, né, dentro dessa perspectiva do clubinho, do projeto pedagógico, a gente democratiza. Então nós não queremos ser centralizadores, mas inegavelmente as coisas passam de alguma forma, devem passar pela sede, porque a gente quer essa via, essa sinergia de comunicação entre nós e vocês, e entre vocês, unidade com unidade, né, para que todos nós, né, assim, bem unidos, bem curtindo bastante o que uma unidade faz, a outra faz,
ou dividindo as angústias que às vezes surgem. Caramba, a gente não está compreendendo, a gente não está achando o melhor caminho. A gente vai percebendo as etapas, porque as coisas elas têm uma fluidez, né? A gente compreende isso. Educação não é uma coisa assim tão palpável, ainda mais nos dias de hoje. Então é necessário que a gente aprimore os nossos mecanismos de planejamento, né? Os nossos dispositivos pedagógicos, para poder realizar mais e melhor. Eu gostaria de contribuir um pouco com a questão do democratizar a participação de todos. Quando a gente fala esse democratizar a participação de todos, pensando na interação entre os clubinhos, mas também a participação da criança que faz parte do clubinho no planejamento. Então nós percebemos, e isso constitui-se um grande desafio para o educador, porque nós fomos educados recebendo tudo pronto, nós estamos acostumados a ter a trilha que devemos seguir, quando nós deveríamos, no nosso ponto de vista, e a proposta do clubinho, trabalhando dentro dos valores do clubinho, né, está também a democracia, que está nos valores do Lar Fabiano, devemos compartilhar, trazer o interesse da criança e direcionar esse interesse, mas o interesse tem que surgir deles. Então, o planejamento tem que ser democratizado. Então, enquanto educadores, nós temos que nos desapegar, nós temos que nos despojar da nossa verdade para dar espaço para a criança, né? Para que a criança também participe. O Ângelo? Bom, isso vai ganhando mais forma na medida que nós fomos falando também. Vejam só, na verdade, gente, há vários aspectos bem complexos, né, que merecem reiteradamente que a gente vá e volte e às vezes particularize algumas das nossas discussões aqui em outros programas para esmiuçar isso, tá? Bom, nós queremos passar para uma outra etapa agora, que nós recebemos, né, ao longo desse primeiro semestre, os planos de ação que vocês enviaram aqui para a sede. E, particularmente, nos detivemos, claro, na elaboração do projeto pedagógico Jacarepoió. E, de modo bem geral, nós optamos por não respondê-los individualmente, a princípio, conforme foi feito no ano passado, que cada unidade que enviou o seu projeto, nós nos detivemos a mandar um e-mail detalhando uma série de considerações. E aí vai mais uma observação. Naquela ocasião, para nossa surpresa, poucos foram os que deram retorno acerca das nossas impressões, concordando, discordando, né, fazendo ajuizando de alguma forma aquelas nossas considerações. Só que assim, são impressões nossas, vocês não têm necessariamente que concordar com o que a gente coloca. E é esse âmbito do debate que precisa ser estabelecido, né? Que a gente pode ter uma impressão e não retratar, e vocês que estão aí na ponta, né, dizerem, não, olha só, isso aqui aconteceu por isso, e a gente vai compreender melhor, porque nós nos apegamos ao que está escrito, a matéria escrita no papel. E esse é o ponto que a gente quer conversar com vocês agora. Bem, vamos lá então para o plano pedagógico. Eu sei que vamos falar aqui de algumas coisas bem básicas, e talvez você diga, nossa, mas de novo isso? Caramba, isso aí a gente já sabe, né? A gente já viu na universidade, a gente já está no Lar Fabiano há tanto tempo, a gente já conhece. Mas por que nós escolhemos trazer isso bem básico assim? Porque na medida que recebemos os planos de ação, vemos que existe uma estrutura do plano de ação que se repete, vemos que alguns textos são idênticos, eles são pro forma, é assim mesmo, muitas vezes é o que atende à legislação. Mas na medida em que a coisa vai sendo especificada, e aí que vocês começam a mergulhar no projeto pedagógico, às vezes, dentro da estrutura do projeto, identificamos
dificuldades ou dissonâncias, melhor dizendo, entre tal ou qual unidade, entre uma unidade e outra. Que tipo de dissonância? Né? Formulação de objetivos de forma muito vaga, alguns quando eles deveriam ser específicos, outros bem mais ajustados, a estruturação da metodologia, a introdução, enfim. Então nós queremos dividir um pouco isso com vocês com a seguinte proposta. Na medida que nós trouxermos essas informações, que vocês revisitassem o plano de ação, especificamente na parte do Jacarepoió, e vissem, diante do que a gente vem trazendo, em que medida o que nós trouxermos ajuda vocês a redimensionar o texto que foi formulado. Eu gostaria muito que fizessem esse exercício. Eu sei que isso é um trabalho, né? Mas acreditamos que ele é necessário. Porque seja para nós aqui na sede, ou para qualquer outra agência que algum projeto seja encaminhado, quem vai pegar o texto, que não nos conhece, vai ler o texto, e é pelo texto que vai nos selecionar ou não. Por exemplo, quando nós participamos do projeto Criança Esperança em 2011 e fomos escolhidos e fomos beneficiados em 2012, tivemos muito essa preocupação, porque veio todo um fichário, né? Uma indicação, formulário, né? E eles vinham trazendo proposições. Dessas proposições, nós fomos a única instituição escolhida em 2012 no estado do Rio de Janeiro. Foi o Clubinho do Jacarepoió. A única. Somos os melhores? Eu sei, mas assim, que bom que nós fomos escolhidos. E talvez, ou talvez não, certamente passou pelo texto estruturado. Porque um texto bem elaborado, ele atrai, e aí vamos ver o texto bem elaborado e a ideia que está formulada. Bom, então, e aí a unidade de Eliseu Siqueira, que havia em Santo Aleixo, em Magé, foi beneficiada com uma sala de leitura, nós também fizemos clube de mídia e tudo mais. Então vamos lá, gente. Logo no início, nós temos a capa, né? A capa que apresenta o projeto. Então lá vocês fazem normalmente a identificação, Lar Fabiano de Cristo, o nome da unidade, e escrevem Plano Pedagógico Jacarepoió e o ano de referência. E vem um título. E a primeira coisa que me chama a atenção é que alguns títulos, eles são às vezes muito vagos. Então, o que eu gostaria que vocês vissem, por exemplo, o título deve expressar numa palavra, ou frase, ou num período, a síntese da ideia a ser desenvolvida. Ou seja, o título ele me indica que quando eu abrir aquele texto do projeto, esmiuçando o texto, eu já sei do que se trata. E às vezes não é muito claro isso. E eu não vou citar aqui nenhum exemplo assim, eu só gostaria que vocês refletissem. O título que vocês prepararam, ele traz essa ideia sintética que vai ser desenvolvida? É comum, continuando aqui na prancha, ser a última coisa que nós definimos após a realização do texto do projeto. Às vezes a gente não tem um título, ele só surge como ideia sintética depois que a gente elaborou tudo, a gente sabe o que é. Outras vezes não, pode acontecer que seja o primeiro. Vamos para a prancha seguinte, para a gente agilizar um pouco. A apresentação ou introdução traz a síntese do projeto. Então vamos lá, lendo comigo aí. Aqui, a ideia geral é apresentada num texto sucinto, semelhante ao que vemos em breves apresentações contidas na parte de trás dos livros. Quando a gente pega um livro, né, muitas vezes vamos lá na quarta capa, é a parte de trás, e ali a gente tem uma ideia. Esse livro trata disso, que bacana, que faz muitas vezes com que a gente queira abrir o livro mais cuidadosamente. Ou seja, de modo bem objetivo, fale do que trata o projeto. Tem que ser bem objetivo ali. Aqui surgem, mais que afirmações, as perguntas que vocês se fazem através do projeto e as hipóteses acerca das suas respostas. Então é uma apresentação breve, é uma introdução e muitas vezes, e uma das coisas que eu me lembro, quando nós realizamos o concurso Interclubinhos 2014, a proposta foi lançada em 2013, no segundo semestre, e o concurso foi ao longo de 2014. Se me recordo bem, no máximo duas das propostas que vieram para o concurso traziam questionamentos.
dúvidas. Todas as demais traziam afirmações. E isso é sintomático. Quando eu trago afirmações, muitas vezes eu já trago certezas. Quando eu trago a pergunta, eu levanto dúvidas. E eu vou buscar responder essas dúvidas através do projeto. Gente, isso é uma coisa que eu gostaria que vocês observassem. Tá? Ou seja, haja como quem responde a seguinte questão: o que é o projeto? Pensem, quem vai ler o projeto de vocês têm que dizer para eles o que é o projeto, em poucas palavras. Cristina, se tiver alguma consideração, né? Vamos lá para a justificativa? Então, a prancha é a seguinte. Na justificativa, redija um texto entre 100 a 150 palavras. Isso é variável, tá, gente? Estou colocando aqui só um parâmetro. Destaque as necessidades, os anseios, as motivações e as circunstâncias que justifiquem a formulação da proposta que será desenvolvida pelo clubinho. Reparem, a separação aqui é didática. Muitas vezes na introdução, na apresentação, eu já faço um prenúncio dessa justificativa. Mas, muitas vezes, particularizar essa ideia justificando do porquê, isso ajuda a afirmar o entendimento da proposta. Afirme o que se deseja atingir ao final do período, ao longo do ano. Ou seja, o que se quer resolver. Ou seja, aqui na justificativa eu estou, de alguma forma, reiterando a ideia do problema. Aquelas perguntas que foram feitas anteriormente, aqui eu estou apresentando um problema. Você deverá responder a seguinte questão: por que esse projeto existe? Ok? Vamos à prancha seguinte. Objetivos gerais ou objetivo geral. É a meta principal que decorre da justificativa formulada anteriormente. Reparam como as coisas elas têm uma sinergia, elas têm uma ideia de sequência, de desdobramento? Então agora eu estou falando de uma meta principal. Os objetivos gerais são tratados em seu sentido mais amplo e constituem a ação que conduzirá ao tratamento da questão abordada no problema da pesquisa, ou naquilo que a gente quer investigar, realizar ao longo do ano, fazendo menção ao objeto de uma forma mais direta. Então eu tenho que deixar muito claro assim, o que é que eu vou fazer, o que eu quero atingir. Assim sendo, o intuito de evidenciá-lo, vejamos o exemplo a seguir. Vamos lá. Prancha seguinte. Objetivo geral. Aqui tem um exemplo, tá? Tente responder a seguinte questão: para que vou realizar esse projeto? Então, reúna no clubinho e pergunta: para que a gente vai fazer isso? Qual é o intuito? Qual é a intenção central, principal? Aí aqui eu já fiz uma separação, tá? Bem prática, bem objetiva, de como é que a gente formula esse objetivo. Então vamos lá, analisar, aqui está o objetivo formulado, os motivos da evasão escolar no colégio fulano de tal. Tá? Então vamos lá. O analisar é o verbo, que a gente estuda em didática, né? A gente começa com um verbo. O objetivo exprime uma ação. É o verbo no infinitivo. E existe uma listagem que depois eu posso passar para vocês, ou vocês podem encontrar na internet, que fala de uma taxonomia, né? O percurso que a gente vai do mais simples para o mais complexo, no campo da cognição, no campo psicomotor, no campo afetivo, emocional, para formular objetivos para serem atingidos nesse âmbito, e dos objetivos gerais e dos específicos. Então, olha lá, analisar é o verbo no infinitivo. Os motivos da evasão escolar é a complementação, a qual revela a finalidade da pesquisa. Eu quero analisar para entender, conhecer os motivos, identificar os motivos da evasão escolar no colégio fulano de tal. É o cenário em que será desenvolvida a pesquisa. Tá? Vamos para objetivos específicos, a prancha seguinte. Então, da ideia geral, agora eu tenho que esmiuçar. Como é que eu vou fazer essa análise? Então, ó, especificar é indicar com precisão, é classificar, é definir o que se quer atingir. Os objetivos específicos decorrem do desmembramento do objetivo geral, podendo ser alcançados a curto ou a médio prazos. Empregam-se verbos que explicitam desempenhos observáveis, operacionalizando os objetivos gerais. Então é uma coisa que se torna mais palpável. Usar verbos de sentido fechado com margem a menos interpretações. Isso é uma dica fundamental. Se eu boto um verbo muito aberto, né,
eu não vou poder definir exatamente o que eu quero atingir e, consequentemente, como atingir. Então, respondo à pergunta, para que vou realizar esse projeto? Tá? Vamos para a prancha seguinte. A gente tem alguns exemplos para vocês. Não são exemplos dos nossos projetos aqui, do cotidiano. É só a título de instigar a reflexão de vocês. Exemplos dos objetivos específicos. 1. Verificar a relação entre professores e alunos no colégio fulano de tal. Identificar o nível de interesse dos alunos. Reconhecer as prioridades estabelecidas pelos alunos. Analisar o círculo de convivência dos alunos extraclasse. E, por fim, apresentar os motivos que conduzem os alunos à evasão escolar. Então, vejam, eu vou fechando, eu vou especificando o que eu quero fazer. Então, eu já sei. Então, o que a gente quer fazer no nosso projeto? Isso. Precisa ficar claro para quem está empreendendo o projeto, porque aí a gente vai saber com mais facilidade como realizar isso. Vamos para o conteúdo agora, que é outra matéria nossa. O conteúdo é a matéria, é a substância, o conhecimento que se quer aprender, construir e desenvolver. Refere-se a temas de variada ordem, quer seja no âmbito cultural, no ambiental, no comportamental ou no social. Deve atender necessidades e anseios individuais ou grupais. Então vamos lá, respondam a pergunta: o que devemos aprender ou investigar? Isso trata do conteúdo. Metodologia. Prancha seguinte. Descreva e especifique a maneira como será desenvolvida a proposta, as etapas, métodos e técnicas em resposta às seguintes questões: com quem, onde, quando, como irei realizar o projeto? Quais os instrumentos selecionados para a coleta de dados? Como vou registrar e apresentar as informações coletadas e os resultados obtidos? Isso tudo faz parte da metodologia. Vejam só quantas perguntas surgem aqui na metodologia que a gente deve procurar responder de forma bem objetiva, mas deixar claro. Metodologia é, então, o conjunto de procedimentos e técnicas que serão utilizadas para chegar aos objetivos estabelecidos. E vamos passar para a prancha seguinte, estratégias. Elas referem-se ao conjunto de técnicas, atividades e recursos didáticos que poderão ser utilizados dentro do percurso metodológico para a consecução dos objetivos específicos. Volto a falar, a separação aqui é didática, né? A metodologia, ela dialoga com as estratégias. Só que o que a gente vem observando, tá? Só a última prancha fala de cronograma, a gente nem colocou nada especificamente aí, porque é da forma como vocês colocam, mês a mês, né, os objetivos que devem ser atingidos de acordo com os meses, e aquela correlação perfeita que vocês fazem. Mas, gente, o que nós vemos identificando de modo geral? E eu digo, entendam, eu estou falando aqui para um grupo com diferentes níveis de elaboração de projeto, de texto e de afirmação das ideias que querem desenvolver. Muitas metodologias, por exemplo, elas vêm listadas com tópicos, como atividades, na verdade. Muitos objetivos, às vezes gerais, eles são muito vagos, mesmo sendo objetivos gerais, que a gente deve entender que ao final de um processo, a gente vai atingir aquele objetivo. Mas às vezes são coisas que a gente vai atingir ao longo de uma vida, então mais para finalidades da educação do que para o objetivo geral. Entende? A finalidade é algo de um caráter muito amplo, que é conquistado ao longo de anos de investimento. E o objetivo geral, no nosso âmbito aqui, ele deve ser mais direcionado. Então, a gente vem identificando uma certa confusão, uma certa dificuldade na estruturação do texto, no âmbito tanto do objetivo geral, quanto do objetivo específico. Às vezes, vem uma listagem extremamente específica que para o projeto não seria nem tão necessário, né? E isso gera confusão na medida em que nós lemos, eu fico pensando assim, mas do que trata efetivamente esse clubinho? O que eles querem efetivamente atingir?
né? Por exemplo, a gente pega aqui, alguns falam assim, na metodologia, dramatização de histórias, visita ao clubinho do Jacarepoió, recorte, colagem, uso de massa modelar. Aqui são atividades que na metodologia não me indica claramente qual é o percurso que vai ser empreendido do início do ano, do meio do ano até o final do ano. Não me indica o percurso, entende? Então eu sei que são atividades, mas me faz falta, ou nos faz falta, compreender que percurso é esse que está sendo desenvolvido. Eu colocaria também, Ângelo, que pode parecer uma coisa bastante metódica, mas nós não somos escola, nós não somos ensino formal, e o clubinho, né, vocês falam toda hora que é uma forma lúdica de aprender, exatamente, você pode ter a ludicidade, deve ter, tem que ter o prazer de aprender, só que nós, enquanto mediadores desses conhecimentos que vão ser adquiridos, nós precisamos sistematizar isso. Então, a parte teórica ela é importante para o educador. As razões, o saber fazer é importante para o educador. Sabemos que as casas algumas estão com redução de efetivo, às vezes o educador ele foi colocado ali quase que de paraquedas, né? Mas mesmo para esse educador, ele também tem a capacidade, a possibilidade de se desenvolver e de aprender. Então, a nossa intenção, né, basicamente, o Ângelo ficou falando bastante, é que todos possam se apossar desse conhecimento e melhorar a sua dinâmica, não só na apresentação, como também nós podermos disseminar esse conhecimento que foi adquirido através de um bom planejamento. O planejamento ele é flexível? Ele é flexível. Ele pode ser alterado? Pode ser alterado. Ele vai ser, provavelmente, né? Até porque ele é compartilhado com o interesse das crianças. Se chegar num determinado momento, se ele foi feito somente pelo educador, e não houver o interesse da criançada, eles não vão atingir objetivo nenhum, né? Saibamos fazer ou não. Tem alguma participação dos integrantes? Olha, apesar de termos tido dificuldade em algumas transmissões, chegar o sinal em algumas casas, nós tivemos a participação aqui da casa de André Luiz, Mustafa, Raquel, Virginia Smith, Rodolfo Aureliano, José, Casa da Fraternidade, Francisco Lamego, alguns colegas da sede, e aí eu ressalto especialmente o Júlio, do controle da ação social, que é o responsável pela parte educacional, né? Então o nosso trabalho é para ser integrado, a ideia não é fazer vamos por um caminho e ele vai por outro, na verdade não é isso. E também a Paloma, que é do Capital Humano e também trata da formação, né, das equipes. E eu gostaria de falar, eu sei que nós temos só 1 minuto, talvez agora, 2 minutos, obrigada, obrigada. É que nós pedimos, né, Ângelo, você disparou para as unidades sugestões de temas. E nós tivemos, na verdade, 5 respostas, né, de temas possíveis para serem tratados. São temas interessantes, talvez até algumas das unidades tenha tentado conexão para ver se o tema ia ser abordado hoje, e não foi, né? Mas nós recebemos a sugestão de trabalharmos a afetividade, o acolher e proteger, quais seriam os sonhos das crianças, falarmos sobre protagonismo e autonomia e aspectos teóricos práticos para o clubinho, onde foi citada até a educadora Maria Montessori. Nós vamos tratar com carinho de cada tema desse, aguardamos
quem não pôde responder ainda, quem não Sim. pôde sugerir outros temas, outra temática também. E entendemos que Maria Montessori, que todas as unidades receberam dentro do projeto Grandes Pessoas, Maria Montessori, de fato, a proposta educacional dela, pedagógica, a postura dela tem muito a ver com o fazer que nós pretendemos e sonhamos para o clubinho. Tem. Né? Então, cabe, acho que um programa inteiro só falando sobre Montessori, mas também tem Vygotsky, tem Vallon, tem outros teóricos que podem embasar a prática de vocês. Agora, a teoria, ela vem para dar uma conformação. Efetivamente, os nossos encontros, a gente pretende desenvolver aspectos bem ligados à prática e em diálogo com a teoria. Por exemplo, quando vem o tema, a proposta de protagonismo e autonomia, isso a gente sabe que é discutido no lar, ou é falado no lar reiteradamente em outras instâncias. Mas, à medida que a gente pensa em aprimoramento do texto e da formulação do projeto, evidenciar essa ideia de uma forma mais clara, isso, de alguma forma, nos faz pensar que vai refletir nessa ação com a criança, com a ideia do protagonismo e da autonomia, porque é o que a gente quer. Cristina falou da Maria Montessori e de outros. Tem um livro que as unidades receberam há não muito tempo atrás, talvez 3 ou 4 anos, que é um livro amarelo, que não sei se veio pelo Grandes Pessoas, do Janusz Korczak, um educador polonês. Janusz Korczak, escreve com J, Janusz, mas fala-se Janusz Korczak. Vale a pena ler. É um livro que a leitura é muito recomendada. Ele fala fala sobre vários dispositivos pedagógicos que ele desenvolvia no período da Segunda Guerra Mundial. Tá? E nós gostaríamos que vocês visitassem esse livro, que vai ajudar a pensar, né, também nisso tudo aqui. Tá bom? Bom, nosso tempo está estourado, acabou, que pena. Né? Agradeço muito a atenção de vocês. Espero que essas nossas palavras possam encontrar guarida e reflexão entre vocês, e a gente está aqui aguardando, tá? A participação, as sugestões, as críticas, para que a nossa parceria fique cada vez mais forte. Um abraço especial para a Unidade de Fraternidade, que completa 50 anos, dia 13 agora de julho. Um abraço, Lúcia, um abraço para todos os companheiros aí da Casa da Fraternidade em Três Corações, Minas Gerais. Até logo, até o próximo programa. Tchau. É o jacaré boiô, é o jacaré boiô, é o jacaré boiô.